É um assunto que muitas vezes nós nos perguntamos, diante dessa grandiosa variedade de nações. E ainda assim, se nós observarmos só o Brasil, Rio Grande, todos os estados em si, se um carioca nos olhe e nos veja, às vezes até só na expressão, no andar ou coisa parecida, no vestir, já diz que é um gaúcho. Se falamos, aí eles têm certeza. Igualmente nós, quando ouvimos um carioca, um paulista, um baiano, não importa, a gente já sabe que é diferente, mesmo sendo todos brasileiros. Assim, igualmente, outras nações. E de onde vem essa grande diversidade de raça? Tudo teve o mesmo princípio, em diversos pontos do globo, e simultâneo. Mas o grande berço é a Ásia e a África. E daí, automaticamente, o ser humano começou a se desenvolver em tribos, nômades, e sair a caminhar. E foram poluindo. A população foi crescendo mundo afora. Por exemplo, o Brasil, bem antes da colonização, 1500, mas 20 mil anos já tinha os originários da terra Brasil, os índios. E essas tribos indígenas também vindo da Ásia, segundo estudos científicos, e que vieram percorrendo se aqui estão há 20 mil anos, possivelmente há 10 mil anos antes, ou 30 mil, vieram da Ásia nesse caminho a pé, montando tribos aqui e ali, até uma parte desses andantes chegaram em terras do Brasil, sem saber nada onde estavam. Mas ali foram constituindo essas tribos. E assim, em família, igualmente, foram seguindo adiante e colonizando tantas outras partes do Brasil. Se chegaram no Mato Grosso, Amazonas, e como é que se deu no Rio Grande do Sul? Na mesma caminhada. Foram saindo das tribos e foram montando outras famílias, derivado da mesma família que saiu da Ásia. E assim todos nós, segundo a doutrina espírita e segundo a lei natural, independente da nação, somos todos irmãos. E assim nos diz os espíritos. Pergunta do Kardec, questão 52, dos espíritos. De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Do clima, da vida, dos costumes. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe e educados longe um do outro. Pode ser iguais, até na moralidade, pode ser indiferentes. Um vai falar de um idioma, o outro do outro, mesmo sem saber que são irmãos, mas vai adquirir novos costumes. Assim, hoje a gente tem a grande facilidade desse intercâmbio internacional. As crianças que hoje estão estudando, fazendo faculdade, vão para outro país trabalhar, estudar, se aperfeiçoar. O casal chega lá e tem seus filhos, automaticamente já são americanos, são canadenses e outras tantas nações, casam com uma menina ou um menino de lá, uma nova família se forma. Então isso é uma questão natural dessa diversidade de raças que acontece. Na questão 53, o homem surgiu em muitos pontos do globo, sim, em épocas variadas, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se aos de uma outra raça, novos tipos se formaram. E é isso que a gente vê. A raça originária, segundo alguns estudos, é a raça negra, africana. Mas, com o decorrer do tempo, ao clima que afeta,
a epiderme vai se transformando, a pele, os olhos, segundo eles nos diz, os orientais, naturalmente, devido ao clima, os olhos começaram a se adaptar. É uma metamorfose da evolução da espécie, assim como acontece com todos os seres vivos, que são levados de um lugar ao outro. Na primeira geração, ainda está a gênese ali do berço. Com o tempo, vai se misturando com outra espécie, vai se confundindo e vai adquirindo assim uma nova espécie, seja numa planta, como eles dizem, ou naturalmente na raça. E o clima é grandioso nessa influência. A gente vê a grande diversidade de aparências físicas dentro do Brasil, como eu coloquei no início. É bem expressiva a semelhança física dos brasileiros. E assim a gente vê dos orientais, vê do americano, nos russos, não importa, um olhar bem aprofundado daquele que é conhecedor, porque muitas vezes para nós a gente olha e não vê muita diferença, mas aquele que estuda essa questão, olha e tem os olhos de ver, como se diz. Mas tu tem um cruzamento com tal, é mais ou menos lá de tal lugar, sou meus pais, meus avós, então tem aquilo ali já retratado na fisionomia da pessoa. Na mesma questão continua. Essas diferenças constituem espécies distintas, como muitos dizem, tem o sangue nobre. Não existe sangue nobre. Os Espíritos nos dizem, certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivos para que eles deixem de formar uma só espécie? E a gente vê, vamos dizer, bem grosseiramente, a gente aqui no Rio Grande do Sul tem a vergamota, outros dizem que é a pocã, outros dizem que é a mexerica, e assim vai. É a mesma fruta com uma pequena aparência diferente e que vai se transformando de um estado ao outro. E na semente também ela muda. Outras frutas da mesma espécie, umas cheias de semente, outras sem semente, assim como a gente vê as frutas nativas, são mais amargas, mais semente, e depois de trabalhada de maneiras diferentes, elas vão se ficando melhor por comércio, diminui a semente, tem um sabor mais salutar, então tudo é trabalhado. E assim, igualmente, nós somos frutos da mesma formação, somos espíritos imortais criados por Deus. E essa grande caminhada livre pelo globo, onde o clima, nós vamos nos adaptando, assim como se vê no princípio dos tempos, como nos mostra a ciência, que o ser humano, por natureza, ainda das cavernas, pelos intempéries do tempo, sem agasalho, só a caverna em si, e ainda como não tinha conquistado o controle do fogo, o seu corpo era mais peludo, era necessário isso para proteger. Conforme ele foi adquirindo conhecimento e conquistou a bênção do controle do fogo, com o passar dos anos ou dos milênios, o corpo foi se transformando. E assim, igualmente, ele foi indo para lugares mais quentes, mais tropical, automaticamente o corpo foi sofrendo essa metamorfose na evolução. Então, tudo influencia, mas não tem, como muitos dizem, independente da riqueza, que diziam, eu tenho sangue nobre, eu sou rei, rainha, sou filho de reis e rainhas e de diversas gerações, não tem sangue azul. Morreu, vai todo mundo para o mesmo lugar, para a mesma pátria espiritual, diferenciado segundo o seu caráter, a sua responsabilidade, tudo o que fez na terra. No futuro, em outra existência, aquele pobre mendigo pode ser o futuro rei de uma nação, porque ele vai nascer naquele berço, e ninguém sabe de onde ele veio, e assim sucessivamente. O rei pode nascer um mendigo,
no plebeu, como se diz, e então somos todos iguais com as mesmas oportunidades de crescimento morais, intelectuais e financeiros. Tendo a oportunidade de crescer, desenvolver o intelectual, porque o princípio das coisas, da evolução para vencer o instinto animal do primórdio, é a cultura. Então, conforme vai estudando, vai aprendendo, mesmo que grosseiramente, antigamente, mas o sistema é o mesmo hoje. Quanto mais cultura se tem, mais conhecimento das coisas, mais discernimento sobre a realidade, vamos dizer, sobre si próprio, sobre a morte, sobre a vida. Então, isso reflete no segundo ponto, moralidade. Porque aí a gente já sabe. Claro que para muitos, a intelectualidade faz subir o ego, a vaidade, o orgulho, e quer controlar aqueles que não têm essa condição. Então, como a gente sabe, há muitos e muitos anos, e muitos anos atrás, e pode-se dizer que ainda tinha, diante desse horror, no caso, a escravidão, foi uma bênção. Mas como assim? Tornar o outro escravo pode ser uma bênção. Porque foi uma evolução do intelecto do homem. Porque uma nação contra outra, ou melhor, uma tribo contra outra, mas já tinha o instinto bélico da conquista, de conquistar o território do outro. Então o que eles faziam? Matavam todo mundo. Pronto, o território é nosso. Mais um outro mais esperto diz: para aí, nós estamos matando, nós podemos conquistar e escravizar, vamos fazer eles trabalhar para nós, e já pouparam uma vida de semelhante, mesmo fazendo escravo. Isso é uma evolução. E que para o tempo foi bem racional, que para a atualidade, para 100 e poucos anos que se deu a abolição da escravatura, em 13 de maio de 1888, era um absurdo. Quando Kardec psicografou o livro dos Espíritos, os Espíritos falam sobre esse sistema de escravos e dizem que é um absurdo, mas que o tempo vai chegar no futuro e vai ser uma coisa só da história. E assim aconteceu. 30 anos depois de lançado o livro, é dada a Lei Áurea, a última nação do mundo a libertar os escravos, o Brasil. Então, é mais um marco evolutivo, e que já estava previsto 30 anos pelos espíritos, não dizendo que ia ser, mas já num comentário eles diziam: futuramente não haverá mais isto. Mesmo que hoje a gente olhe outras barbaridades do comportamento humano, que a gente vai chegar mais adiante e vai dizer: em 2024 tal coisa acontecia, era um horror. Não acontece mais, já estamos em 2050, uma nova geração. Quem de nós ia comentar algo assim, que tão importante foi a colonização do país, a descoberta e a colonização em si crescer, os escravos. Então, a gente veio diante do horror, como diz o Cristo, necessário e haja os escândalos, mas ai de quem os fizer. E assim muitos que foram os grandes conquistadores e se tornaram os grandes proprietários de terra, no princípio, no Brasil, com certeza, já dá para se dizer bem isso, porque em experiências de trabalhos mediúnicos, espíritos vêm e relatam a sua pobreza, o que sofreram ainda no Pelourinho, com um chicote pelos seus patrões, e aí no trabalho natural da evolução do mediúnico a gente descobre que ele era um fazendeiro do passado que fez o mesmo. Então, dentro da lei natural, causa e efeito, que não deveria ser mais que no tempo futuro, vai deixar de existir, porque nós vamos deixar esse instinto animal
e vamos nos transformar na questão espiritual real do ser que somos. E essa evolução cresce sempre no nosso meio. Questão ou pergunta 55. Aí já mudou o tema. Essa 54 foi a última pergunta da diversidade das raças. Mas vamos ler essa 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de se conter seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que só para eles Deus criou o universo. É natural que se pensasse isso no princípio dos tempos, como se fala da igreja, mas não é a igreja. A igreja foi um berço, sim, muito natural. Quando se fala em igreja, eu já estou me referindo direto à igreja católica. Porque a cultura, para nós, no Ocidente, se deu dali. Porque quem eram nós? Estudo não tinha. Outros que tinham a condição de estudar pertenciam a esse meio. E então, qual é o julgamento que se tinha do globo? É a Terra. Não existe mais nada no universo. Automaticamente nós somos o quê? Os queridinhos de Deus. Não existe outros. Mas já se passou muitos e muitos anos, vamos dizer ainda, antes da era cristã, antes do Cristo, no Oriente já tinham percepções bem avançadas, na Índia e em outras civilizações antigas, sobre o mapeamento das estrelas. E falavam coisas até de extraterrestre, de conquista de seres diferentes, a teoria dos astronautas antigos, como muitos falam. E de onde vem essa percepção? E que vem passando de geração a geração. Mesmo que hoje, diante de toda essa tecnologia, ainda temos o mesmo vazio de 2000 anos atrás. E deles? É só falado. Mas o Cristo disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu teria dito. E esses intelectuais do agora, com certeza eles sabem dessa frase, mesmo que se digam ateu e materialista, eles sabem quem disse essa frase. Essa frase foi o Cristo. Então vamos procurar. Onde é que estão essas moradas? Mesmo que a doutrina espírita nos diz, essa morada é imensa. Diversas diversidades sobre ela. Primeiro ponto dessa diversidade de morada, dentro da nossa casa. As 5, 6 pessoas, cada um num estado emocional. Ou estão felizes, o outro fica anos e anos num canto, deprimido, e parece que tem algo ali dentro dele. Depressivo. É um estado de espírito, essa morada também. Por quê? Porque também somos espíritos imortais, consequência de outra existência, algo que eu não sei o que acontece comigo que me deixa nessa depressão. É uma morada emocional. E assim sucessivamente. Há nações, com todo respeito, mas é o que eu conheço da história, vamos pegar o que era Cuba antes e o que é hoje. Quando era os Estados Unidos, nesse elo com Cuba, até se dar a conquista da Revolução com Castro, e o que é hoje? Que foi cada vez definhando mais. Há uma morada diferente ali, e o porquê? A gente se pergunta na mesma questão, por que Deus permitiu que no início da colonização haveriam escravos para colonizar o Brasil? O Espírito de Ismael vai a Jesus e questiona o Cristo frente a frente, porque ele foi encarregado, segundo o próprio Cristo deu o convite a ele. E disse: Jesus, perdemos as rédeas, o barco está à deriva, estão trazendo escravos da África para colonizar a Terra Nova.
E o Cristo diz, calma, não te preocupe, esse barco não está à deriva, está na minha mão. Tudo tem um porquê. Já tivemos a oportunidade em trabalhos espirituais, da mesma forma, receber espíritos que foram retirados da sua nação, seu berço natal, e vieram para o Brasil ser escravos. E eles retratam. Muitos deles já transformados já na sua moralidade, e que já não são mais aquele de berço da África, já passaram 4, 5 reencarnações e já tiveram a condição da cultura e o discernimento do entendimento das coisas, e diz, muitos de nós, não é todos, muitos de nós da África eram conquistadores antigos, de Gengis Khan, de Alexandre o Grande, de Dario, mas eram perversos. E isso já estava mapeado. Nos tiraram de lá e renascemos na África. E agora da África já estava esperando a colonização do Brasil. Tudo pelo Cristo, sabendo das coisas. A lei de causa e efeito tarda, mas não falha. E esse espírito, já com ciência e consciência da realidade de quem eles foram no passado, retrata isso. Tudo bem, eu errei, eu paguei e agora estou bem. Assim acontece com a evolução natural de todas as raças. E assim vai acontecendo. Hoje estamos diante dessa dificuldade, vamos dizer assim, entre nações, num pé de guerra que a gente fica com medo. Até onde vai? Haverá bomba atômica ou não? É Rússia, Iraque agora, e tantas outras nações, China, está todo mundo meio envolvido numa questão, Estados Unidos e aquela pressão, e a gente fica no suspense. O que eles nos dizem? Vamos orar por todos eles. Por que escolher uma nação e orar só por aquela? Por que orar pela China, ou pela Rússia, pela Ucrânia? Não, é um todo, é o planeta Terra. Somos todos irmãos de todas as nações. Se nós olharmos aqui no Brasil, ou no Rio Grande do Sul mesmo, e fizerem um levantamento, todas as raças estão aqui dentro. Tem imigrantes natural de todos os países. Em Pelotas, a gente vê pessoas que vieram deixar a sua nação, Venezuela e tantos outros vizinhos nossos que vieram para cá e vieram da África também. Então essa diversidade é grande e é necessária. E o Cristo explica bem isso no livro Pátria do Evangelho e Coração do Mundo. Brasil, Pátria do Evangelho e Coração do Mundo. Por isso que é importante, e aproveitando esse gancho, a importância que tem ter esse livro e estudar, saber de questões que muitas vezes a gente pega esse livro e olha, mas isso aqui não tem nada de novidade, eu sei sem nunca ter lido, porque onde está essa verdade? Está aqui em nós, não tem como ser diferente a diversidade das raças, se a gente pensar de onde surgiu, de um berço único, e se espalhou e foi. Então somos todos irmãos, e qualquer outra questão que a gente abrir e perguntar, vai dar a resposta. Claro que tem, e é natural, nem todos compreendem da mesma forma. Se assim fosse, todo mundo seria espírita. Já tem 157 anos de doutrina espírita, e muita gente sabe disso e não aceitou hoje ainda a reencarnação, que já era bem antes do catolicismo, bem antes de Cristo. Então são coisas que levam tempo para amadurecer na mente e no coração. Porque a mente eu sei, mas e o agir com esse saber? O coração ainda está endurecido nisso aí. Até entendermos que não temos raças, só se o meu filho casar com uma israelense, coisa parecida, e a gente vai ter, casar com uma da faixa de Gaza lá, e a gente vai ter outro sentimento, que agora é da minha família. Por enquanto somos todos estrangeiros, não tem aquele respeito, vamos dizer assim. A gente tem um preconceito, e esse preconceito vai ter que cair por terra da mesma maneira que outras barbáries foi caindo. E se a gente fala para uma criança da totalidade que se escravizava o homem no Brasil, mas que horror, pai, como é que era isso?
Um chefe de família se desentendia com outro, se desafiava, vamos lavar minha honra, que me ofendeu, um duelo, vamos registrar em cartório, para não ser um crime, porque estava registrado no cartório, a lei aceitava, eu te mato, não é mais crime, foi um duelo. Mas diante da lei divina, a lei natural, é crime sim, e eu vou responder por isso. Somos todos irmãos. Essa é a grande diversidade das raças e que com o tempo vamos aprender a aceitar. Esse é o tema de hoje. Agradecemos a Deus.